boa tarde e bem-vindos ao Arte 7. O programa desta semana tem como temática a escultura e o nosso convidado é o escultor Daniel Gamelas. Daniel Gamelas é um jovem escultor formado na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Tendo contactado desde sempre com as artes plásticas, optou por um percurso na escultura, que se caracteriza pelo realismo e perfeição das suas obras. Desde criança que estou interessado em artes. Quando era miúdo desenhava muito, brincava com muita plasticina, como a maior parte dos artistas, suponho eu. Entretanto, quando fui para a faculdade, consegui direcionar os meus interesses de forma mais específica para a escultura. No entanto, nem sempre esteve certo a sua preferência pela escultura. Não estava totalmente definido, eu sabia que eram artes que eu queria. Eu, na altura, até porque os meus pais são arquitetos, eu queria seguir arquitetura, mas entretanto passou-me essa ideia e acabei por entrar em escultura, acabei por gostar e fiquei por aí, acabei por me apaixonar pelo género. Terminada a licenciatura, o estrangeiro foi uma opção. E em 2006, Daniel Gamelas concluiu o mestrado em escultura figurativa na New York Academy of Art. Eu queria representar a figura humana de forma realista e era uma coisa que aqui nas Belas Artes não se fazia e por isso tive que ir para fora porque aqui não havia essa hipótese. O escultor descreve a sua experiência em Nova Iorque como um período de crescimento, aconselhando os estudantes a complementar a formação adquirida em Portugal. O grande objetivo do trabalho de Daniel Gamelas é conseguir chegar às emoções do seu público. Para mim, e claro que cada pessoa vai dar uma opinião diferente, é alguém que consegue comunicar uma ideia de forma eficaz. Para mim é mais, não tanto a questão conceitual, é mais uma questão emocional. Eu quero que as pessoas olhem para a minha escultura e tenham uma reação emocional, se identifiquem com aquilo. O seu ateliê situa-se no Porto, na Rua do Almada, número 351. E os interessados em ver as suas obras poderão fazê-lo nas galerias À Parte e Solar de Santo António, no Porto, e na Galeria São Mamede, em Lisboa. Olá Daniel, bem-vindo ao programa. Diga-me, de onde surgiu a paixão pela escultura? A paixão pela escultura não é necessariamente pela escultura, é uma paixão pela arte, pela necessidade de criar algo, de criar um mundo novo. Eu, quando era miúdo, sempre fui muito estimulado e sempre fui muito, enfim, sempre tive muito contacto com as artes visuais, desde a banda desenhada, à pintura, à escultura, e ver aquelas imagens não era suficiente para mim. Eu tive sempre a necessidade de criar alguma coisa, quer fosse desenhar ou brincar com plasticina. Ou seja, não foi necessariamente com a escultura essa paixão inicial, mas foi com a necessidade de criar algo feito por mim. Mas foi difícil alcançar o objetivo de se tornar escultor? Foi difícil e é difícil, não é? Enfim, uma carreira nas artes plásticas é sempre muito complicada, quer seja num país com uma economia muito desenvolvida ou não. É sempre bastante complicado o início. Eu ainda me considero que estou no início, está a ser difícil, mas estou a conseguir, está a ser interessante. Faço escultura todos os dias, por isso, enfim, considero-me um escultor, mas perante essas dificuldades todas, continua a ser uma boa ocupação. Após concluir a licenciatura na Faculdade de Belas Artes do Porto, sentiu a necessidade de continuar os estudos fora do país? Sim, tive uma necessidade muito objetiva de sair do país. Eu aqui no Porto não conseguia, não havia o tipo de ensino que eu queria um ensino baseado nas tradições académicas do século XIX. No Porto não existia, já está, é um ensino académico que já foi perdido há muito tempo, há muitas décadas. Ou seja, não havia uma base que me permitisse desenvolver essa capacidade técnica e tive que encontrar esse ensino lá fora e foi por aí que fui para Nova Iorque tirar o meu mestrado em escultura figurativa. E como é que surgiu então a oportunidade de estar para Nova Iorque? Apenas para ter mais formação e percorrer a área que pretendia? Uhum. Sim, foi isso. Eu não conseguia encontrar o que queria fazer aqui. Havia duas escolas que eu estava indeciso na altura. Era uma escola em Florença e outra em Nova Iorque. Naquela altura eu tinha a hipótese de escolher e escolhi Nova Iorque também pela experiência da cidade, que enfim é uma cidade super estimulante, é lá que se encontram a maior competição do mundo em termos de artes plásticas é lá, por isso é um ambiente muito mais estimulante para crescer enquanto artista plástico. O que é que Nova Iorque lhe proporcionou e ofereceu que acha que nunca conseguiria encontrar aqui em Portugal?
ofereceu-me um tipo de ensino que eu aqui não tive. Enfim, uma organização de escola, uma ambição da própria escola. As instituições são super ambiciosas. Ofereceu uma capacidade de me envolver com uma cena artística que cá não existe também. Enfim, é um ambiente super dinâmico que aqui no Porto não existe. Espero que ainda venha a existir. Também acho que há muito potencial de crescimento por aqui também. Mas que aqui não existe ainda, e lá enfim, acho que qualquer artista plástico tem que passar por Nova Iorque para sentir essa efervescência daquela cidade, esse dinamismo de ambição. Então, para si, o que é que falta ao ensino em Portugal, relativamente na área das belas artes? Em relação às belas artes, o que me parece é que falta um bocado de especificidade. Eu, quando fui para Nova Iorque, especializei-me em escultura figurativa. E percebi que quando passei pelas belas artes cá no Porto, faltava um bocado de especificidade ao curso. É um curso muito generalista. Talvez seja bom para algumas pessoas, mas na generalidade acho que não funciona. Eu quero seja um curso mais virado para a arte contemporânea ou para a arte figurativa. Acho que os cursos devem ser mais específicos, de modo a permitirem ao aluno ter mais ferramentas para trabalhar depois do curso. Pode explicar-nos melhor o que é a escultura figurativa? Boa pergunta. Acho que daqui a umas décadas vai ser mais fácil perceber o que é que está a passar agora em termos de figuração no mundo contemporâneo. Geralmente, quando se fala de realismo contemporâneo ou de escultura figurativa, não se está a falar de um figurativo abstrato, fala-se de um figurativo de observação objetiva. Por exemplo, Picasso era figurativo, mas não era realista. Eu procuro ser figurativo e ser realista, mas ao mesmo tempo não estou limitado ao conceito de arte do século XIX, que é isso que faz muita confusão a muita gente. Esse retorno ao século XIX, para mim, é um elemento mais técnico do que conceptual. É isso. Em que é que se inspira para criar as suas obras? Inspiro-me na natureza e inspiro-me principalmente neste momento, como estou a fazer também um doutoramento em artes plásticas, inspiro-me principalmente nas culturas da Idade do Ferro na Península Ibérica. É isso que é a base de sustentação conceitual do meu trabalho neste momento. Acha que Portugal poderá ser um bom país para prosseguir esta área? Eu quero acreditar que sim. Eu gosto de viver em Portugal. Gosto muito de viver em Portugal, tenho boa qualidade de vida, gosto das pessoas. A economia neste momento não é a melhor, mas vamos ver se as coisas melhoram, mas quero acreditar que sim. E é esta uma arte e uma atividade que está em crise? Sim, neste momento estão em crise, claro que sim. Não seria responsável dizer que não. Tendo em conta a atual conjuntura económica, acho que ninguém que esteja ligado às artes plásticas ou às artes do ponto de vista profissional, não conheço ninguém que esteja confortável com a situação atual. Está toda a gente um bocado apertada, mas enfim, não podemos ser muito pessimistas. Acho que esperemos que as coisas melhorem. Então, tem esperança de que no futuro Portugal poderá tornar-se ainda um país melhor para prosseguir a área da escultura? Sim, acho que sim. Eu acho que Portugal tem imenso potencial de crescimento. Acho que há muita gente interessante, há muita gente interessada. Não vejo motivo porque as coisas não melhorem, sim. O que é que o levou a criar o Ateliê de Arte Realista do Porto? Foi a capacidade de transmitir aquilo que me transmitiram no exterior cá em Portugal. Ou seja, eu quis aprender arte figurativa e não tinha sítio nenhum para aprender. Ao criar o Ateliê de Arte Realista do Porto, permite também já conseguir expandir esta informação que me passaram a mim, consigo passá-la a outras pessoas, enfim, e colmatar uma falha do ensino artístico que neste momento está bastante em falta. E que tipo de atividades ou cursos é que podemos lá encontrar? Para já só temos o curso de desenho. O objetivo é que o ateliê se torne uma escola oficial, mas para já só temos um curso de desenho. Temos duas sessões de contacto por semana, de 3 horas cada uma, mas para já ainda só a nível de desenho. Mas é um tipo de desenho muito levado a sério, não é um ateliê onde as pessoas vão passar tempo. Enfim, é um sítio de treino sério onde as pessoas desenvolvem realmente as suas capacidades.
Mas é um ateliê direcionado a qualquer pessoa que esteja interessada na parte do desenho ou tem que ter habilitações específicas para fazerem parte? Ótima pergunta. As pessoas que entram no ateliê podem vir do zero absoluto. Para mim o desenho é uma capacidade que é passível de adquirir, não é uma capacidade com que se nasce. Como em tudo na vida, as pessoas com talento conseguem evoluir mais rápido, mas para ser um bom artista não é necessário que a pessoa nasça com muito talento, é só necessário que a pessoa tenha muita paixão. A pessoa até pode não ter umas capacidades perceptivas muito definidas, mas se for muito apaixonada por aquilo que quer fazer, consegue trabalhar e consegue aprender. E nós no ateliê fornecemos uma metodologia que qualquer pessoa pode seguir e qualquer pessoa pode aprender. Ou seja, uma metodologia bastante baseada em factos científicos que, enfim, qualquer pessoa pode seguir. E o que é que poderemos retirar de qualquer pessoa que faça parte deste ateliê? Quando acabar o curso tem a duração específica? O curso não tem uma duração específica ainda, essa parte não está toda por definir, mas é suposto que as pessoas, quando passem pelo treino do ateliê, tenham desenvolvido a sua capacidade de desenho suficiente para conseguirem fazer bons desenhos realistas, ou seja, conseguirem olhar para um rosto e desenharem o rosto tal e qual, sem parecer mais ou menos a pessoa ou parecer só um humano, não, para parecer mesmo aquela pessoa. Ou, enfim, depois de saber desenhar a figura humana, podem desenhar o que quer que seja, que é tudo muito mais fácil. A equipa do Arte 7 foi à Escola Secundária Soares dos Reis tentar perceber quais os conhecimentos dos estudantes relativamente à escultura. A escultura é uma das 7 artes existentes e representa imagens plásticas em relevo total ou parcial. O Arte 7 foi à Escola Artística de Soares Reis perceber qual o escultor favorito dos alunos. O meu escultor favorito é Rodin. Bernini, por causa da expressividade que ele demonstra nas suas obras, da anatomia que ele transmite e das sensações que ele transmite nas obras dele também. O meu escultor favorito é o Canova, devido ao seu trabalho muito minucioso, as suas esculturas em mármore e ter retratado os modelos clássicos. Miguel Ângelo. Em termos de obras que ele tenha feito, por exemplo, no caso da David, a expressividade com que ele coloca e a forma como ele constrói a imagem é muito bom. Miguel Ângelo, acho que ele tem muita criatividade naquilo que faz e consegue exprimir muita coisa através das esculturas que ele tem. Ana Paula Gonçalves leciona há 38 anos na Escola Artística de Soares Reis. Decidimos confrontá-la com uma das maiores questões da atualidade. É possível viver-se da arte em Portugal? Eu acho que não, em Portugal não, e acho que em país nenhum se vive da arte. Só alguns. É uma elite, não é? Penso que alguns terão essa grande oportunidade e é preciso os jovens apanharem essa oportunidade e não deixar fugir. Mas acho que tem pessoas muito capazes de não viver só da arte, mas para a arte também, de divulgação, etc., de intervenção cá dentro e lá fora. António Manuel Soares dos Reis foi um importante escultor do século XIX e muitos serão os alunos que lhe seguirão as pisadas após a experiência na escola que tomou o nome do escultor. Daniel, retomamos então a nossa conversa. Quais foram ou continuam a ser as suas maiores influências? As minhas influências, como eu estava a dizer há pouco, com esta interpretação das culturas da Idade do Ferro na Península Ibérica. Enfim, algo que é muito desconhecido do público, mas que faz parte da nossa herança cultural, está um pouco adormecida. Eu tenho um bocado essa intenção de restaurar essa curiosidade cultural acerca desse período e ao mesmo tempo explorar a minha veia criativa e fazer com que o meu trabalho de escultura passe a ser mais rico. Enfim, essa neste momento é a minha principal influência. Depois, claro, que sou influenciado por uma miríade de coisas que me rodeia. Sou principalmente, enfim, comecei por desenhar baseado em bandas desenhadas, essa foi a minha principal influência. Enfim, a música também é uma parte importantíssima, a leitura, enfim, mas principalmente a nível de escultura é a cultura da Idade do Ferro e como é que eu posso interpretar essa cultura de forma um bocado mais livre, de modo a conseguir exprimir aquilo
enfim, que está dentro de mim, que é mais ou menos indefinido, ou essa força criadora poder ter algum escape. E que tipo de artistas é que tem como referência? Os artistas que eu tenho como referência, enfim, tenho aqueles nomes que toda a gente conhece, de Miguel Ângelo, enfim, o Bouguereau, no século XIX. Todos esses artistas, desde a Renascença até o século XIX, são bastante importantes na minha carreira. Os artistas clássicos gregos também são muito importantes. Agora, a nível mais contemporâneo, há uns quantos escultores que eu gosto bastante, escultores e pintores. Como escultores, há um escultor que eu acho muito interessante, mexicano, que é o Javier Marín. Pintores, tenho o Jacob Collins, bastante interessante, Odd Nerdrum. Enfim, acho que são tantos que eu agora até fico um pouco confuso, nem sei como é que posso responder a isso tudo, mas podia estar aqui 20 minutos a falar de autores só. E atualmente, como é que vê e considera a escultura em Portugal? A escultura em Portugal, enfim, como estávamos a falar há pouco, mais ou menos, está a passar uma fase complicada, não só a escultura, mas as artes plásticas, mas eu diria que a escultura, neste momento, não é vista apenas como escultura, mas é posto sempre dentro de um âmbito mais alargado das artes plásticas. Neste momento, os alunos, quando saem das faculdades de Belas Artes, não pensam necessariamente em serem pintores ou escultores, mas pensam mais, enfim, pensam de uma forma mais abrangente, quase todos fazem alguma coisa. Ou seja, eu diria que neste momento não há muita gente a sair das faculdades a pensar em ser escultor. Há muitas pessoas a pensarem em ser artistas plásticos, mas há pouca gente a pensar em ser escultora ou pintora. Eu considero-me um artista plástico também, mas o meu foco primário de interesse é a escultura. E dessa forma considero-me um escultor, ainda que eu acho que não há muita gente a pensar autodefinir-se como escultor ou pintor. Mas poderá ser esta uma altura em que estão a surgir mais nomes ligados à escultura? Em Portugal eu não diria que sim. Eu não diria. A escultura, apesar de tudo, continua a ser a arte menos popular, entre aspas, entre a pintura e a escultura. A pintura sempre foi um pouco mais mainstream, é aquela arte que toda a gente gosta. A escultura não tanto, mas, enfim, continua a estar presente e não me parece que vá acabar. Mas isso poderá dever-se ao facto dos estudantes, após terminarem a faculdade, acharem que terão mais saída no mercado de trabalho com a pintura do que com a escultura? Não sei se terá necessariamente a ver com o mercado de trabalho, mas tem muito provavelmente a ver com a popularidade da arte em si e com a facilidade de manuseamento. Se eu quiser ser um pintor, se tiver poucos recursos, até posso pintar no meu quarto e tudo mais. Uma pessoa, para ser escultora, precisa de um ateliê, não tem hipótese de trabalhar no quarto. Ou seja, a logística é toda muito mais complicada para um escultor do que para um pintor. Além disso, é verdade que a pintura é mais vendável, toda a gente tem paredes em casa, mas nem toda a gente tem espaço para ter uma escultura. Não sei se isso será esse o principal motivo pelo qual as pessoas preferem ser pintores ou escultores. Eu acho que passa principalmente por uma questão de popularidade mais do que facilidade da carreira em si. Mas vê-se no futuro a continuar na escultura ou pretende virar o rumo da sua carreira? Pretendo continuar com a escultura, sim. Também tenho o plano de aprender a pintar, que é algo que não sei, mas quero aprender. Quero fazer tudo. Quero fazer tudo e vou continuar com a escultura, seguramente, sim. E como professor, como é que vê atualmente o ensino em Portugal relativamente às belas artes e à escultura? Falta realmente essa parte mais específica, direcionada ao ensino. Em relação à escultura, falta que realmente as pessoas nos cursos sejam indicados para serem escultores e não para serem artistas plásticos. No entanto, eu também acho que isso não deve ser forçoso, acho que cada um sabe o que quer fazer e acho que as escolas também devem escolher a sua própria orientação
Eu não acho que seja detentor da verdade absoluta, nem que eu tenha mais razão do que ninguém. Acho que as escolas podem definir melhor quais é que são os objetivos e podem estar mais definidas no seu contexto global. Se isso acontecer, pode ser que a escola tenha um curso de escultura ou tenha só um curso de artes plásticas. Enfim, não quero moralizar a questão, cada escola é que deve saber disso, mas, enfim, em relação à escultura, era bom que houvesse, para mim pessoalmente, acho que era interessante que houvesse mais escolas a apostarem na escultura. Se calhar é exatamente por essa generalização do curso que muitos estudantes sentem a necessidade de ir para fora, prosseguir estudos e não continuar cá em Portugal, certo? Eu diria que sim. Eu foi por esse motivo. Era tudo tão generalista que eu, ao fim dos 5 anos do curso, não sabia fazer nada muito bem. E sinto que é isso que falta um bocado. As pessoas dão-lhes muitas ferramentas, dão-lhes muita cultura geral, mas ao fim dos 5 anos de curso que eu tive nas Belas Artes, não havia nada que eu soubesse fazer muito bem. E era isso que me faltava. Depois passei por um mestrado, onde foram 2 anos super concentrados num tema, e percebi que em pouco tempo qualquer pessoa pode ganhar um nível muito alto, desde que seja submetido a um método eficaz. E que conselhos é que pode dar a um aspirante a escultor? O conselho que eu posso dar é: não desistam, sigam a vossa paixão. Eu quero acreditar que a persistência traz todos os frutos que nós quisermos. Mas é preciso não desistir. Acho que a maior parte das pessoas, quando acaba o curso, durante 1 ou 2 anos ainda trabalha, mas depois desiste. A maior parte deles nem sequer passa por esse período de 1 ou 2 anos, desiste logo do curso. Ou melhor, desiste logo à nascença, passa logo a fazer outro trabalho qualquer. Se realmente as pessoas querem ser artistas plásticos, insistam. Sofram o que tiverem que sofrer no início. O início em artes plásticas não é fácil nem em Portugal, nem em Nova Iorque, nem em lado nenhum do mundo. Ou seja, passem por esse período de sofrimento e, enfim, é esperar que tudo corra melhor. Mas agora, claro, sejam o mais profissionais possível, sejam o mais disciplinados possível também. Ser escultor não é um hobby, é um trabalho a tempo inteiro. É aquilo que me define a mim. Eu sou escultor a tempo inteiro e, como hobby, sou professor. Ser escultor é a minha atividade principal, é a minha paixão e é aquilo que me move. Mas pode um escultor viver apenas da escultura? Há muitos escultores a viverem só da escultura. Não é o meu caso ainda, mas espero que seja só ainda. Acho que espero chegar a esse nível na minha carreira onde possa viver só da escultura. No entanto, não quero deixar nunca de dar aulas, que é uma atividade que me apaixona. É algo que eu faço sem esforço nenhum e pelo qual também tenho muita paixão e muita dedicação. Por isso, ainda que possa deixar um pouco... Enfim, possa não depender financeiramente da educação, mas quero estar ligado ao ensino de qualquer maneira. E que projetos futuros é que tem? Projetos futuros, quero continuar este progresso de evolução na minha escultura e vou querer também transformar o Ateliê de Arte Realista no Porto numa escola oficial, onde realmente haja um programa muito definido, com X anos, onde as pessoas possam matricular-se e aprender e saber, enfim, aprender este legado que já foi quebrado no século XIX em Portugal e possam outra vez voltar a ele. O Art7 desceu novamente à rua, desta vez para mostrar as esculturas que se encontram por toda a cidade do Porto. Em época de São João, o Art7 veio aos aliados para vos dar a conhecer a história das nossas estátuas. Em frente à Câmara do Porto é um monumento a Almeida Garré, construída para assinalar o centenário da morte do poeta. O Ardina é uma das estátuas mais emblemáticas da cidade do Porto. Esta estátua é uma homenagem à figura do vendedor de jornais que está a desaparecer do nosso cotidiano. Integrada outrora num jardim, a estátua da menina nua faz parte hoje da calçada central desta avenida. Escultura de Henrique Moreira, esta obra foi reconhecida com múltiplas distinções. Também do mesmo autor, a obra de nome Os Meninos é outra figura central dos aliados. Esta escultura significa a abundância devido à taça com flores e frutos que os meninos sustentam. Uma
Uma das estátuas mais importantes da Avenida dos Aliados é a estátua de Dom Pedro IV, que se encontra aqui atrás de mim. Esta estátua foi encomendada para celebrar o 30º aniversário do desembarque liberal, onde um exército de 7.500 homens, comandados por Dom Pedro, desembarcou nas praias do Mindelo com o objetivo de pôr fim ao miguelismo. A nossa cidade é rica em esculturas, essas que passam despercebidas no dia-a-dia portuense. Daniel, o que é que nos pode falar sobre as esculturas que acabamos de ver na reportagem? Acho que o Porto tem muita escultura interessante. O único reparo era que podia ter mais escultura. Podia ter sido de gasto mais dinheiro em escultura, principalmente neste período do século XIX. Há muita coisa interessante, início do século XX. Tenho que falar da escultura do Henrique Moreira, da Menina Sentada, que é das minhas esculturas preferidas de sempre. Apesar de ter este toque tão clássico, tão século XIX, mas no entanto continua todo o enquadramento, a própria fonte, a composição em que ela está inserida, enfim, tem um toque, eu diria que algo contemporâneo, é algo de estranho, de perturbador, e agrada-me bastante essa ideia. A própria ideia de uma figura feminina nua no meio de uma praça principal é curiosa. Toda aquela composição é muito interessante, gosto muito. Do resto das esculturas, acho que filmaram muito boas peças. Só tenho mesmo pena que não haja mais escultura na cidade do Porto, como noutras capitais europeias que investiram mais em arte pública. Nós poderíamos ter investido mais e era interessante investir mais também em escultura pública. Para além dessa escultura que referiu, como sendo uma das suas favoritas, que outra que aponta como das preferidas? A estátua do João IV, claro, é uma peça notável. Enfim, uma estátua equestre, o animal está muito bem representado, a figura está toda muito boa, é um ótimo exemplar de escultura clássica. Enfim, destas que passaram aqui, são estas duas as minhas preferidas, sim. Muito obrigada pela sua presença, Daniel. O programa de hoje termina aqui, mas voltaremos na próxima semana para vos falar sobre teatro. Acompanhe-nos através da nossa página www.facebook.com/artesiteufp. Até para a semana.